Bom, se você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que o apóstolo Paulo fala pra gente lá em Romanos 12, 2, você precisa se expor. Você precisa criar repertório comportamental. Mas antes de falarmos sobre isso, vamos ler a passagem onde Paulo fala para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12, 2, o apóstolo Paulo vai falar para a gente. Suplico vós, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentastes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não seides conformados com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que, olha só, temos aqui uma conjunção, temos aqui um conectivo, temos aqui algo que indica que se você fizer um, você vai ter o outro. Para que experimentais qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você leu bem, se você entendeu bem, e se você já leu esse versículo, você vai ver que antes de você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você precisa transformar a sua mente. Você precisa passar por um processo que na neurociência chamamos de neuroplasticidade. E na linguística, na teologia, chamamos de metanoia. Também usamos esses conceitos de metanoia e neuroplasticidade na biologia também, tá certo? Na transformação de células e por aí vai. Só que para você vivenciar uma vida boa, perfeita e agradável, a vontade de Deus para a sua vida, você primeiro precisa se transformar. Só que esse processo de transformação eu expliquei no vídeo passado, se você não viu, veja. Eu expliquei no vídeo passado como funciona neurocientificamente esse processo. E esse processo ele é resultado de conexões sinápticas que ocorrem no nosso cérebro e de uma neuroplasticidade, que é o aprendizado, é a adaptação do nosso cérebro a determinados ambientes, estímulos, contextos, coisas novas que aparecem pra gente, conhecimento e por aí vai. Que vai gerar em nós basicamente algo que chamamos de neuroplasticidade e que é este vídeo aqui que eu vou passar agora para vocês. Esse vídeo está mostrando para você na sua tela o que é neuroplasticidade. Você está vendo esse um de engrama se formando, esse um de linha se formando. Se você parar para perceber um pouco mais detalhadamente, você vai notar que entre esse emaranhado de linhas vai ter alguns pontos um pouco mais fortes, parecendo uns carocinhos, saca? Parecendo uns pedaços de amêndoa, aquele caroço da laranja. Então, aqui ó, você vai perceber onde o mouse está passando aqui. Isso aqui se chama soma ou corpo celular, e essas linhas aqui se conectando entre si se chamam axônio ou dendritos, se conectando, gerando em nós as nossas sinapses. Quando isso acontece, transforma a sua mente, molda a sua mente. Só que o ponto é o quê? Isso eu já expliquei no vídeo passado, se você não viu, veja que está muito bom. Para que isso ocorra, você precisa ter algo que gere isso. A sua célula ela não vai acordar agora e vai simplesmente, eu vou me transformar. Eu vou mudar. Eu vou mudar a minha vida. Não, sua célula não vai fazer isso. Ela precisa de um processo anterior que vai ativá-la. Isso na neurociência a gente chama de potencial de ação. Ela está em potencial de repouso e quando ela é ativada, ela atinge um certo nível de voltagem elétrica mesmo, de íons, ela vai liberar, ela vai entrar em um processo que a gente chama de potencial de ação. Só que eu não vou explicar isso nesse vídeo, tá bom? É um contexto muito científico que não tem por que explicar isso aqui para vocês. Só que esse processo todo de ativação de célula, de transformação, de neuroplasticidade, de metanoia, ela ocorre quando a sua célula percebe um estímulo externo que faz com que ela se ative respondendo a esse estímulo. O nosso corpo ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso é basicamente aquilo que controla o nosso corpo. Eu consigo mexer esse braço por causa do sistema nervoso. Quando você coloca o dedo na tomada e toma choque, você consegue retirar por causa do sistema nervoso. Quando você
tá com frio e seu corpo se arrepia, você faz isso por conta do sistema nervoso. Olha só que coisa linda. Só que ele é dividido em dois grandes blocos. O primeiro é o central, que é o nosso encéfalo, diencéfalo e por aí vai, e a nossa medula espinal, que fica aqui no meio, protegida pela coluna cervical, e o nosso sistema nervoso periférico, que é os nossos nervos. Quando você toca no seu braço aqui, agora eu tô tocando no meu braço e tô sentindo o meu braço. Se eu apertar ele aqui, eu vou sentir dor. Se eu estiver apertando aqui, eu vou sentir dor. Se eu chegar aqui e dar um peteleco, sei lá, na minha perna, eu vou sentir o peteleco na minha perna. Isso é o sistema nervoso periférico que a gente chama. Esse sistema nervoso periférico ele vai ser responsável, basicamente, capturar estímulos externos, levar, é como se fosse um fio, saca? Tipo, imagina um fio, tá aqui sua mão toca aqui, ele vai perceber essa textura. Aqui, por exemplo, o braço de ferro aqui vai estar gelado, é uma textura um pouco mais rígida porque é um ferro. Eu vou perceber isso aqui, vai encaminhar pelos meus nervos para a minha medula vai levar para o meu cérebro barra encéfalo e vai processar essa informação. Eu vou perceber, tá gelado, eu vou perceber, ele é um pouco mais enrijecido, eu não posso bater nele porque se eu bater forte pode ser que machuque. Ou então, qualquer outro tipo de situação, pode ser que ele seja conectado a um fio e se eu tocar nele eu tome um choque. Entende? Então, o seu cérebro ele vai reagir mediante a um contexto ambiental. É basicamente isso que acontece. E quando Paulo fala para transformar-vos a nossa mente pela renovação, ou melhor, para nos transformar mediante a renovação da nossa mente, ele está falando o quê? Ele está falando que se você se expor a um ambiente, se você se expor a um estímulo, se você expor a uma leitura, a um conhecimento, a uma busca bíblica constante, ela tem a capacidade de transformar a sua mente. Essa leitura tem a capacidade de moldar completamente e transformar completamente a sua vida, totalmente a sua mente. É aquilo que você vê, você não consegue mais desver. Então, a partir do momento que você se expõe constantemente a uma leitura constante, bíblica, mais o seu cérebro se neuroplatifica, gerando sinapses e transformando, se moldando. O nosso cérebro ele é meio que uma esponja. Ele absorve aquilo que a gente entrega para ele. Então, se você tiver hábitos bons, tiver uma leitura bíblica constante, tiver uma oração constante, oração também é muito importante, ativa regiões frontais, já expliquei isso em vídeos passados também do nosso cérebro, você tem uma melhor qualidade de vida, possibilitando que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então você precisa se expor a um contexto e a um estímulo e a um ambiente que gere em você uma ação benéfica. Pessoas boas, pessoas que têm a mesma visão que você, que pensam como você e que agem como você, ou que sejam diferentes, mas que você consiga ter uma certa flexibilidade realmente de entender essas pessoas, isso é importante, tá bom? Não seja preconceituoso. Você se expor a conhecimentos que te motivem, conhecimentos que para você é útil. Por exemplo, você gosta de neurociência? Estude neurociência. Você gosta de teologia? Estude teologia. Você gosta de matemática? Estude. Conhecimentos que fazem bem para a sua saúde mental, gerando gostos, dopamina, mas também que expanda a sua mente, expanda a sua neuroplasticidade, sua capacidade de aprender. E a partir do momento que você se expõe a estes ambientes com pessoas, com cultos, com eventos, com leituras, com orações, com conversas profundas e conversas também construtivas, mais ocorre a metanoia, a transformação da mente. Mas você precisa se expor. Se você ficar trancado dentro do quarto sem fazer nada, só vendo série, Netflix, filme, vendo The Chosen, vendo nada contra isso. Tenha momentos assim, veja série, assista The Chosen, nada contra isso. Eu tenho medo de falar umas paradas aqui e vocês levar muito por 880. Ah, tá falando que é ruim, então eu não vou ver. Não, não é ruim, é bom. Tem momentos assim, eu tava ali agora vendo The Chosen. Só que você precisa ter momentos de exposição a ambientes que vão furar a sua bolha de conforto e expandir a sua neuroplasticidade, gerando em você a metanoia, a transformação de mente. Sem essa exposição, não ocorre metanoia. Sem essa exposição, não ocorre metanoia. Não ocorre metanoia. Você precisa se expor. Você precisa buscar, você precisa... Eu já vi algumas pessoas falar, por exemplo, que a transformação ela vem de dentro para fora. É um pouco complicado isso. Neurocientificamente falando, não vem. Vem de fora para dentro, tá bom? Você
tem um estímulo e você reage, seu cérebro processa, aprende, guarda memória e por aí vai. Só que eu acredito que existe uma transformação interna do Espírito Santo, sim, eu acredito 100% nisso. Só que essa transformação não vai vir se você não conhecê-lo, se você não passar tempo com ele, se você não passar tempo lendo e conhecendo ele na palavra dele. E essa exposição é uma exposição externa, é uma exposição comportamental. Você ler a Bíblia, você ajoelhar, orar, botar um louvor, cantar, tocar um instrumento, ter o seu momento de adoração é algo externo a você, não é algo interno. Existe sim algo interno do Espírito Santo, existe. Mas para você alimentá-lo, você precisa colocar lenha na fogueira. Lembra que eu falei lenha na fogueira? Você precisa colocar lenha na fogueira. Lá no Instagram eu falava muito sobre isso. Parei um pouco porque para as pessoas não pensar que eu estou querendo vender coisa com o evangelho, não. Mas você precisa colocar lenha na fogueira. E o ato de você colocar lenha na fogueira é um ato racional. É um ato de exposição. É um ato de você ir lá na floresta, pegar a lenha e colocar no fogo. O fogo queima, mas você precisa buscar a lenha primeiro. É dessa forma que acontece aqui também. O Espírito Santo ele vai te transformar por dentro. Existe uma transformação interna. Eu acredito, é algo meu, é uma crença minha. Se você não acredita, tudo bem. Estamos aqui para respeitar, não tem nenhuma criança aqui, eu espero. Então, respeite cada um. Eu acredito sim nessa transformação, mas essa transformação vem a partir da lenha. Quando você busca a lenha, você consome conteúdo, você busca mais de Deus, você jejuma, você ora, que é algo externo, mais ele cresce dentro de você, mais a sua carne morre e mais o seu espírito vivifica. Não é algo simplesmente do nada. Pode ser do nada, pode ser do nada, mas a grande maioria da transformação, principalmente de comportamento, de hábitos, de falas, por exemplo, palavrão, vícios e outras coisas, você precisa também ter algo externo, para que o seu sistema nervoso periférico, nervos, captem essas informações, levem para a sua medula encaminha para o seu encéfalo e o seu encéfalo processa. O encéfalo é o cérebro, galera, e o seu cérebro processa essa informação. Tá entendendo? Então por isso que você precisa se expor, por isso que você precisa ir lá e fazer. O meu vídeo mais visto aqui do canal do YouTube é um vídeo chamado Faça, apenas faça. Por isso que você precisa fazer, cara. Se você não fizer, você não vai transformar, você não vai gerar neuroplasticidade, você não vai gerar sinapse e, consequentemente, você não vai gerar metanoia, que é a transformação da sua mente. Se você ficar somente parado sem fazer nada. Então, vá lá e faça. Mesmo que você não saiba, o seu cérebro ele aprende. Ele aprende via reforço positivo e negativo. Então, se você fizer e deu ruim, ele vai aprender e não vai fazer mais. Faça de novo até que dê certo. Se você foi lá, foi pregar para um cara e um cara não te recebeu bem, tudo bem, muda a abordagem, muda a forma como você vai falar com ele, muda talvez o lugar, analisa talvez a pessoa se ela está receptiva ou não para receber a palavra de Deus naquele momento, entende? Então tudo isso é neurociência aplicada à Bíblia, ou melhor, a Bíblia aplicada ao conhecimento neurocientífico. Entende? Conceitos bíblicos aplicados de forma neurocientificamente e psicologicamente. Psicologia comportamental, por exemplo, foi o que eu acabei de falar para vocês. Fechou? Esse aqui é mais um vídeo, deixa eu ver. Esse vídeo deu cerca de 10 minutos mais ou menos. Espero que tenham gostado. E eu esqueci novamente. Se inscreva no canal, galera. Dê um like, comenta, compartilhe. Se tem alguma dica, alguma crítica construtiva, se tem algum elogio também, deixa aí nos comentários. De verdade, me ajuda muito. Eu gosto muito de ler os comentários. Eu leio todos, eu respondo todos os comentários. Eu gosto de ler, de verdade, eu gosto de ler. Eu abro lá e fico lendo. Fico lendo não, né? Tem poucos, mas quando eu tenho, eu leio com muito carinho, respondo com muito carinho, porque é muito bom, é muito construtivo pra mim, me motiva. Mesmo que seja uma crítica, me motiva a melhorar, tá bom? Não se esqueça, faça, se exponha e com o tempo, com a prática, com a constância, a metanoia vai acontecer no seu cérebro. Ou, neurocientificamente falando, a neuroplasticidade. Fique com Deus, tenha uma boa noite e um bom restante de dia para aqueles que estão vendo de dia. É nóis.